Glória a Deus. Abra sua Bíblia por bondade em João, capítulo de número 21, versículo de número 2 em diante. Evangelho de Jesus, relatado por João, capítulo de número 21, versículo de número 2 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que é poderosa para a nossa vida, que faz a gente prosseguir e cura a nossa alma, que direciona a nossa vida em todos os sentidos. A palavra do Senhor diz desta forma: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Os outros lhe disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada pescaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus lhes perguntou: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Assim o fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amém? Tome o vosso assento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos aqui estar em alguns minutos falando sobre esta palavra, dando um pontapé inicial nos assuntos, e cremos que se nós viemos aqui, se nós estamos nesse tempo aqui já, investindo esse tempo na presença do Senhor, eu vim para adorar a Jesus. Se você veio para adorar a Jesus, Ele já está presente aqui em nosso meio. Você já pôde, se você ainda não sentiu, você pode sentir esta presença tão maravilhosa. Você pode ter essa certeza de que se você estiver na presença do Senhor, sempre Ele vai direcionar você. Sempre Ele vai dar instruções para você. Não, na presença de Deus nunca será um momento vazio, mas será um momento completo para você ser abençoado pelo Senhor Jesus. Quando nós olhamos para João, este discípulo do Senhor, aonde tem um coração quebrantado, aonde tem o amor do Senhor sobre a vida dele, e aqui que ele vai descrever esse episódio que acontece após a ressurreição de Jesus. Jesus aparece para algumas pessoas. Primeiro, para Maria e as mulheres que estavam lhe acompanhando. Jesus aparece para os discípulos que estão retornando para Emaús. Jesus se apresenta naquela casa onde os discípulos estão reunidos. E quando nós olhamos para esta palavra, nós percebemos que o escritor João começa dizendo que Jesus vai manifestar-se aos seus discípulos novamente. E aonde ele começa dizendo que Pedro, depois de manifestações do Senhor Jesus, depois da ressurreição do Senhor Jesus, mesmo com a notícia que Jesus está vivo, mesmo com a presença do próprio Jesus, quando se apresentou no meio deles, e a primeira frase que Jesus diz é: paz seja convosco. Porque Jesus sabia como estava o coração dos seus discípulos, Jesus sabia como estavam os sentimentos dos seus discípulos, e a primeira palavra que ele vai declarar e mencionar para os discípulos é:
paz seja convosco. Quando Jesus declara essa paz, Jesus está dizendo: eu quero aqui tirar toda a tristeza do coração de vocês. Eu quero aqui que vocês recebam uma alegria completa para o vosso coração. Mesmo Jesus se apresentando 2 vezes. Da primeira vez, Tomé não está junto com os discípulos. Na segunda vez, depois de alguns dias, Jesus se apresenta novamente aos discípulos em um determinado lugar, e Tomé agora está naquele lugar. É interessante que quando Jesus se apresenta, de imediato Jesus vai conversar com Tomé, dizendo: você está duvidando? Está aqui, olha para as feridas das minhas mãos, aonde os pregos feriram. Toca aqui do meu lado, aonde foi ferido com a lança. Porque Jesus já sabia que Tomé tinha duvidado e dito: eu só vou crer se eu tocar nas feridas que foram furadas pelos cravos. Jesus se apresenta, e eu ouvi um pastor dizer que através desse momento Jesus não fala nenhuma vez com Pedro. Pedro é aquele que em todo o movimento, em toda a trajetória, tem uma vida muito próxima com o Senhor. Pedro é aquele que em todas as situações ele levanta a sua voz e dá a resposta, e muitas vezes ele responde com sabedoria através do Espírito Santo de Deus. Pedro é aquele que tem toda a atenção, é aquele que sempre está disponível para fazer situações, atender Jesus e atender as pessoas. Então, em muitos episódios você vai ver Pedro falando, até no sentido de pagar os impostos. Jesus usa Pedro para ir pescar. Jesus diz para Pedro: vai lá e pesca um peixe. Por quê? Porque a providência vai estar na boca do peixe. Pedro vai lá e pesca um peixe, abre a boca e está lá a moeda para pagar os tributos. Nós vimos a vida de Pedro toda envolvida, mas Jesus não se apresenta para Pedro. Primeiro Jesus se apresenta para Maria, depois Jesus se apresenta para os discípulos do caminho de Emaús. Jesus se apresenta para todos e não conversa com Pedro. Somente Jesus conversa com Tomé. Mas aqui Pedro toma uma decisão: gente, eu vou pescar. Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes antes da crucificação de Jesus. Pedro é aquele que chorou muitíssimo quando o galo cantou, e cumpriu-se a palavra que Jesus falou: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E assim aconteceu. Pedro está amargurado, Pedro está triste e angustiado, mesmo sabendo da ressurreição de Jesus, mesmo vendo Jesus, mas ele está abalado. E de uma forma que ele diz aos seus companheiros: eu vou pescar, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para a minha vida antiga que eu pescava, eu vou pescar. Pedro não tem uma direção correta mais, porque ele quer voltar para trás. E todo aquele que decide voltar para trás não agrada a Deus, porque Deus não quer que você retroceda, que você volte. Deus quer que você avance, que você vá adiante. Pedro diz: eu vou pescar. E os outros disseram: a gente vai também. Já percebeu que todo aquele que não tem direção, mas ele tem um certo controle na vida das pessoas, inspirações na vida das pessoas, que pode ser algo errado, mas se ele fizer, alguém sempre vai lhe acompanhar. Pedro aqui está dizendo: eu vou voltar atrás, eu vou pescar. Os outros disseram: nós vamos contigo. Adiantando aqui, eles saíram, entraram no barco, e lá começaram a lançar as redes e tentar a pegar. Agora, profissionais na área da pesca, sabiam aonde estava o peixe, sabiam como pescar, mas a Bíblia diz que em toda aquela noite eles não pescaram nada. Por quê? Porque eles estavam em uma vontade deles e não na vontade de Jesus.
E toda vez que o ser humano faz a sua própria vontade, ele acha que está fazendo certo. Mas quando ele acha que está fazendo certo e lança as suas habilidades para trabalhar, lança as suas habilidades para conquistar, ele vê que não está conquistando nada. Ele vê que as suas habilidades não estão dando em nada. Mas Jesus, como é misericordioso, Jesus que não desiste de ninguém, Jesus está olhando para Pedro lá no mar, Jesus está olhando para os discípulos lá no mar, aleluia. E a Bíblia nos declara no versículo que nós lemos: enquanto eles estão pescando, nada pegaram naquela noite, naquela pescaria. O versículo 4 nos chama a atenção. Eles passaram a noite pescando, mas o versículo número 4 diz: ao amanhecer, aleluia, ao amanhecer, Jesus estava na praia, aleluia. Em algumas traduções vai dizer: ao amanhecer, Jesus se apresentou para eles na praia. Jesus não chegou de manhã, Jesus já estava ali, porque a Bíblia diz: Jesus se apresentou, Jesus estava na praia ao amanhecer. Uma conjectura para a gente entender: enquanto eles estão a noite toda pescando, sem uma direção, Jesus está de olho neles e dizendo: deixa eles usar as suas forças, deixa eles usar as suas habilidades, mas quando chegar ao romper da manhã, eu vou ter um encontro com a vida dos meus discípulos, aleluia. É aí que nós entendemos quando o salmista diz no Salmo de número 30, no verso de número 5, a parte B do versículo, que é um versículo que você conhece. Pastor, eu não conheço. Sim, você conhece. Eu vou começar, você vai terminar ele. Eu vou começar, você vai terminar. Salmos número 30, verso 5, a parte B do versículo, o salmista está dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, aleluia. Versículo 4, João está dizendo: mas ao amanhecer, Jesus estava na praia, aleluia. Aquele momento de frustração para os discípulos toda noite, aquele momento de tristeza por toda noite. Que vergonha, não pegamos nada, cadê as nossas habilidades? Só que o que Jesus tinha para entregar para eles era maior do que aquilo que eles estavam fazendo. Jesus se apresenta para os seus discípulos na praia. Os discípulos, diz a Bíblia, que não o reconheceram. Mas Jesus, ao romper da manhã, ele está junto à praia. Jesus, ao romper da manhã, ele pronuncia a palavra para os seus discípulos. Eles não o reconheceram. Jesus é tão amoroso, Jesus é tão grande. E aqui ressuscitado, Jesus está dizendo: filhos, tendes alguma coisa para comer? Jesus já sabia. Jesus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Jesus já sabia que eles estavam frustrados. Jesus já sabia que eles não pegaram nada. E Jesus faz uma pergunta para eles: filhos, vocês tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não, nós não temos nada para comer. Não, a gente não pegou nada. Aí Jesus declara essa palavra e ele disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Aqui nós não temos um relato, mas a gente pode conjecturar: alguém que pescou a noite toda, lançou as redes em todos os lados do barco, não pegaram nada. Alguém aparece pela manhã na praia e diz: vocês têm alguma coisa para comer? A gente não tem nada, a gente não pegou. Mas se vocês lançar a rede do lado direito, algo extraordinário vai acontecer. Vocês vão achar peixe. Aquilo que
vocês não acharam até agora, mediante a minha palavra vai acontecer, mediante ao meu decreto vai acontecer. E eles foram obedientes, mesmo frustrados, mas obedeceram à voz do Senhor, lançaram a rede do lado direito do barco, e o versículo que nós lemos é: e assim já fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Eles lançam a rede e de repente começa a puxar, começa a pesar a rede. Alguém diz: a gente já jogou quantas vezes desse lado, não deu certo, a gente já jogou quantas vezes do outro lado, não deu certo. Mas por causa que alguém apareceu na praia pela manhã, depois de uma noite frustrante, depois de uma noite de desânimo, alguém apareceu na praia e dá a direção para a gente: lança a rede do lado direito e vai acontecer. A gente lançou e está acontecendo. Aí um discípulo diz: só pode ser ele, só pode ser ele que está dizendo essa palavra. Aleluia! O discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor, é o Senhor. Por quê? Porque só o Senhor é quem tem poder, só o Senhor é quem sabe o que fazer, só o Senhor é quem dá direção, só o Senhor é quem decreta uma palavra e assim acontece. Se a gente pegou, se o milagre aconteceu aqui, é porque é o Senhor que declarou a palavra para nós. Eu quero usar esse texto bíblico para dizer para você, no primeiro dia desta semana, eu não sei como está a sua vida, se você está passando por turbulências, por tristezas, por desânimos, parece que as trevas chegaram e estão ainda comparecendo na sua vida, parece que a noite chegou e você não vê uma luz. Mas eu quero dizer que, como os discípulos estavam aquela noite toda desanimados, trabalhando, mas não tiveram sucesso em nada, mas ao romper da manhã, o Senhor apareceu e deu a direção. Pode ser a partir desta noite que o seu amanhecer está acontecendo aqui neste lugar. O Senhor está chegando e está dando orientações para você. Aquilo que você pelejou, aquilo que você correu atrás, lutou com as tuas forças, não deu em nada, mas através dessa palavra o Senhor está dizendo: eu dou a direção certa, eu dou a direção certa. Através da minha palavra vai acontecer, através da palavra vai acontecer. Quem pode glorificar ao Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente? É só Ele que faz amanhecer na tua história. É só Ele que faz findar o choro e a alegria permanecer ao romper da manhã. Aleluia! Quantos frustrados, quantos feridos, quantos angustiados, mas enquanto Jesus se apresenta, é sinal que Jesus está dizendo: eu não vou deixar você voltar atrás, eu vou me apresentar para você. No momento dessa dor, no momento dessa dificuldade, você não vai ficar sozinho. O romper da manhã está chegando e Ele está se apresentando para você, te dando direção. Aleluia! João diz: o discípulo amado é o Senhor. Simão Pedro, que fez o convite, ele ouvindo que era o Senhor. Por quê? Porque João é aquele discípulo íntimo de Jesus. Você não vai encontrar outro que deitava sobre o peito de Jesus. E quando João fala é o Senhor, João está dizendo: eu conheço Ele, eu conheço Ele. Pedro acredita em João e diz: se você está dizendo se é o Senhor, que é o Senhor, eu vou ao encontro dele. Vestiu-se e atirou-se ao mar. E os outros discípulos vieram nos barquinhos puxando a rede com muitos peixes, pois estavam distantes da praia quase 200 côvados. Enquanto eles chegaram na praia, quando eles estão chegando na praia, Jesus está aguardando eles. Jesus está aguardando eles. Jesus se apresentou, mas Jesus está aguardando eles virem até Jesus. Por quê?
Porque enquanto eles vêm até Jesus, tem uma surpresa para eles. Quando eles estão chegando perto da praia, enquanto eles começam a olhar, diz a Bíblia, que desembarcarem da praia, viram ali umas brasas e peixes em cima, e havia também pão. Eles passaram a noite trabalhando, o amanhã chegou. Através da palavra de Jesus, eles conseguiram pegar muitos peixes, e grandes, diz a Bíblia. E quando eles chegaram até a presença de Jesus, quando eles olharam, aquilo que eles não esperavam, Jesus tinha para lhe apresentar. Jesus sabia que eles estavam cansados, Jesus sabia que eles estavam com fome, Jesus sabia que eles precisavam ser fortalecidos. Então Jesus vai os alimentar, e enquanto ele se aproxima, diz a palavra que tem brasa, que tem peixe e tem pão, aleluia. Jesus recebe-os eles com alegria, e eles dão uma olhada naquela brasa viva, eles dão uma olhada naquele peixe assado nas brasas, eles dão uma olhada naquele pão, e eles com certeza são recebidos com alegria pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui nós podemos entender que esses elementos, Jesus está ensinando algumas coisas para eles. Tem a brasa, tem o peixe e tem o pão. Por quê? Porque aquilo que Jesus teria para apresentar para Pedro e para os seus discípulos era muito maior do que aquilo que eles visualizaram ali e pescaram aqueles grandes peixes. Jesus quer trazer para eles um ensinamento. Está vendo a brasa? A brasa precisa fazer parte do cristão. A brasa precisa fazer parte da sua trajetória. O símbolo da brasa é muito importante, aleluia. A brasa é um símbolo de purificação. A brasa é um símbolo de restauração. Quando Jesus traz a brasa, Jesus está dizendo: vocês estão desanimados, vocês estão frustrados, vocês estão sofrendo com situações, mas através da minha palavra o milagre aconteceu. Mas eu não quero que vocês vivam disso aí somente. Eu quero que vocês comecem agora um processo de purificação, um processo de restauração. Essa dor que está no peito de vocês vai ser sarada a partir de hoje. Aleluia, aleluia. Jesus está apresentando a brasa. Em Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7, o anjo toca aos lábios de Isaías, do profeta, aonde ele menciona: ai de mim, que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Enquanto ele declara essa palavra, vem o serafim com uma brasa viva tirada do altar, pega com uma tenaz, e através desta brasa ele purifica, ele restaura, ele queima os lábios do profeta, e a partir daquela purificação a vida do profeta torna-se a ser diferente, devido da brasa tirada do altar. A brasa para purificar, a brasa para restaurar. Enquanto os discípulos estão olhando para a brasa, é uma mensagem que Jesus está falando: a restauração chegou para vocês, a purificação chegou para vocês. A partir de hoje é uma nova história, é uma nova vida para a vida de vocês. Após a ressurreição, Jesus prepara aqui peixes sobre as brasas para os discípulos. Um processo de restauração. Irmão, nós precisamos ser crentes como brasas, brasas vivas no Senhor Jesus. Pastor, crente como brasa? Por que não crente canela de fogo? Porque o fogo logo acaba, mas se a brasa estiver acesa, o que colocar na brasa vai acender.
Se tem alguém dizendo para você: eu quero ser um crente de fogo, canela de fogo, repreenda ele e diga: você precisa ser um crente de brasa viva, porque tem brasa viva diante do altar de Deus. Foi nas brasas que Jesus assou os peixes para os discípulos, e a brasa está representando aqui a purificação e a restauração. Não sei se você assou carne hoje. Não sei se você assou carne hoje. Principalmente domingo é aquele dia de assar aquela carne, né? Se você fazer um fogo ali, colocar muitas lenhas e atear fogo, eu creio que você já não vai colocar a carne ali naquela fogueira. Você vai deixar queimar aquela lenha. Quando está aquela brasa viva, aquele calor forte, você vai colocar a carne ali, e a carne vai assando por fora e assando por dentro, assando por fora e assando por dentro. Se você colocar a carne só naquela labareda, só vai queimar a carne pelo lado de fora, só vai sapecar a carne, e do lado de dentro vai ficar cru, não vai ser tocado, não vai ser assado do lado de dentro. Mas se você entende que aquela brasa viva dá aquele calor e dá o processo que está assando pelo lado de dentro e assando pelo lado de fora, é sinal que o crente que é brasa viva, ele é curado por dentro, e por fora ele está incendiando outras pessoas. Crente canela de fogo muitas vezes está pulando hoje, mas amanhã já está falando do outro, está pulando hoje, mas amanhã já quer parar. Mas crente brasa viva está na brasa hoje, e amanhã a prova chega e ele diz: é só um processo que Jesus está fazendo eu aprender, eu crescer na presença dele. Seja alguém que tenha brasa em sua vida, em seu coração. Aleluia. Primeiro elemento é a brasa. O segundo elemento é o peixe. Aquilo que eles estavam correndo tanto para pegar e não conseguiram, através de uma ordem de Jesus, eles pegaram grandes peixes. Aí Jesus, quando eles chegaram com os peixes, já tinha peixe na brasa, já tinha peixe assado. Os peixes aqui estão simbolizando a provisão do Senhor. Lembra que a primeira multiplicação foi de pães, mas também de peixes. A provisão de Jesus para alguém que estava no deserto ouvindo a sua palavra, não podia retornar, mas Jesus ali pegou 5 pães e 2 peixinhos, abençoou e assim mandou distribuir. Ali os peixes estão simbolizando a provisão de Deus. Aquilo que já falei antes, quando precisava pagar o tributo ali, Jesus mandou Pedro pescar. Pedro pescou um peixe, e sobre o peixe estava a provisão. Quando Jesus aparece para os seus discípulos, ele mandou eles lançar a rede e pegaram grandes peixes. A provisão que vocês precisam, eu sei aonde está. A provisão que vocês querem, eu tenho controle dela. A provisão que vocês precisam, eu tenho controle. Quando eles chegam ali, já tem a provisão, já tem peixe na brasa. O peixe está dizendo: por conforme você está vivendo a sua vida na comunhão de Deus, a provisão de Deus está chegando para você. Eu creio na provisão, eu creio na provisão, eu creio que tem peixe chegando para você. Eu creio na provisão, na providência de Deus para a sua vida e para a sua casa. Para os discípulos chegou a provisão. O terceiro elemento que eles veem, o primeiro é brasa, o segundo é peixe, o terceiro é pão. Ah, irmão, vamos lá de novo. O primeiro é, o segundo é, e o terceiro é, aleluia. Irmão, o pão da vida, quem é? É Jesus. O pão da vida, não aquele que caiu do céu, não, aquele é maná. Mas o pão da vida não é aquele que cai, é aquele que desce. O pão da vida que desceu do céu está ali perante os discípulos, dizendo: através da brasa eu vou restaurar vocês, através da brasa eu vou
purificado vocês. Através do peixe, eu sou Deus que vou dar provisão e providência para a vida de vocês. Mas tem um terceiro elemento: tenho pão, tenho pão, tenho pão, aleluia. A primeira multiplicação foi do que? Tinha mais pão do que peixe. Quer dizer que o pão é um símbolo muito importante. E agora o próprio pão da vida vai apresentar um pão para os seus discípulos, dizendo: o pão não pode faltar na vida de vocês, o pão não pode faltar no ministério de vocês, o pão não pode faltar na vida cristã. Por quê? Porque é o pão que alimenta, é o pão que sustenta, é o pão que dá vida. Aleluia! Jesus está dizendo: aquilo que eu tenho para vocês, vocês vão precisar passar e ter a brasa. Aquilo que eu tenho para vocês, vocês vão ter o peixe. Aquilo que eu tenho para vocês, vocês vão ter o pão. Mas o pão é tão poderoso que ele alimenta pessoas. Na Santa Ceia, Jesus tomou o pão e deu graça, ele sendo o pão vivo que desceu do céu. Toda festa de comunhão, toda festa de comunhão, não poderia faltar o pão, porque o pão é um símbolo muito importante. Aí Jesus dizendo: aquilo que eu tenho para vocês, vocês vão precisar desse pão para manter a vossa vida. Aquilo que eu tenho para vocês, vocês vão precisar desse pão para vocês se manter. O que é o pão? O pão é o próprio Senhor Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a verdade. Quem é a verdade? A verdade é a palavra. Quem é a palavra? A palavra nós temos em todos os dias. Jesus está dizendo: todo aquele que tem pão não vai passar fome. Todo aquele que tem pão sempre terá direção. Todo aquele que se alimenta do pão sempre terá uma saída. Toda vez que você buscar pão, você encontra. Por quê? Porque toda vez que você ler a Bíblia Sagrada do Senhor, ela é como alimento para você. É a palavra de Deus, é o pão, é o sustento e a comunhão com Cristo que faz você andar, que faz você prosseguir. É o pão da vida, aleluia. Após a ressurreição, Jesus está servindo pão para os seus discípulos. Nós entendemos que é um meio tão importante de nós aprender que a Bíblia Sagrada é ela que faz nós ter comunhão com o Senhor. É a Bíblia Sagrada que vai dizer quem é Jesus, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele vai fazer na sua vida. A Bíblia Sagrada como alimento para a nossa alma, é ela que vai direcionar você. Nós ouvimos aqui que o próprio Deus, na leitura bíblica aqui, nós ouvimos que o próprio Deus está dizendo: se vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me achar. Mas como que alguém vai buscar a Deus? É porque alguém está aprendendo através da palavra, é porque alguém está aprendendo através das Escrituras. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu apresento brasa para vocês, eu apresento peixe para vocês, eu apresento pão para vocês, porque tudo isso vocês vão precisar, porque a obra que eu tenho para realizar na vida de vocês é extraordinária. Aqui Jesus está dizendo: eu não vou deixar vocês parar, eu não vou deixar vocês retroceder, mas eu vou trabalhar com a purificação, com a restauração, com a provisão e com sustento para a sua vida no dia a dia. Por isso não é para vocês voltar atrás, mas é para vocês prosseguir. Por quê? Porque a obra que tenho na sua vida é muito grande, é muito valiosa, é surpreendente, aleluia. Pastor, o que tem a ver comigo essa palavra, irmão? Jesus não deixou os discípulos pararem, retrocederem, mas veio com a restauração, a providência e o sustento para a vida deles. É da mesma forma que Jesus trabalhou e trabalha na sua vida. Quantas vezes você pensou em voltar atrás?
Quantas vezes eu pensei em voltar atrás? Quantas vezes você pensou, vou parar, estou desanimado, estou abatido, não vale a pena. É um sinal que Jesus te ama, porque você não parou, está aqui na presença do Senhor Jesus. Você é muito valioso para Jesus. Você é um instrumento de bênção na mão do Senhor. Jesus está dizendo para os discípulos: isso que eu estou apresentando para vocês, vocês vão ser fortalecidos e vocês vão ser muito útil adiante para o meu reino. Jesus está dizendo para você, não é para você parar, porque Ele está dizendo: hoje eu restauro a sua vida, hoje eu curo as suas feridas, hoje eu purifico a tua alma, hoje eu sou o Deus que venho com providência para você. E através da palavra Ele está dizendo: eu sou o teu sustento, eu sou o teu alimento, eu sou aquilo que você precisa. E Ele diz: não pare, não pare, não pare, aleluia, porque Ele está dizendo: adiante tem coisas maiores para você fazer. Esteja em pé por bondade. Adiante tem coisas maiores para você fazer. Se Jesus não quisesse que você prosseguisse, na primeira intenção de você parar, Ele não falaria contigo, Ele não usaria alguém para falar com você, um louvor não falaria com você, mas porque quando veio aquela vontade de parar, de retroceder, largar a cruz, aí Deus levanta alguém e diz: não pare, não pare, é só um processo, você precisa prosseguir, hoje eu te fortaleço. É aquele dia que você vem na igreja e diz: é o último culto que eu vou participar, se Jesus não falar comigo, eu paro. E é naquele dia que você resolve fazer essa oração que Jesus resolve usar alguém para falar com você. É aquele dia que você entra abatido, angustiado por aquela porta e está nesses bancos aqui, adorando ao Senhor, mas com uma dor tremenda dentro de você, com uma enfermidade na sua alma tremenda. Mas é naquele dia que Deus vai usar os cantores para louvar o nome do Senhor, e esse louvor invade a tua alma e começa a curar você. É Deus está dizendo: não é para você desistir, aquilo que está diante é bem maior do que este processo que você está passando. Aleluia. E o Senhor vem ao nosso encontro com esses três elementos. E o Senhor vem ao nosso encontro dizendo: você precisa ser brasa, e essa brasa, brasa viva. Você terá essa provisão, você terá peixe, você terá o sustento para a sua vida. O pão não vai faltar, o sustento vai chegar. Mas Ele está dizendo: não é para você parar, não é para você desistir, é para você prosseguir, porque Ele conhece a sua vida. Ao romper da manhã, Jesus não chega ao romper da manhã, Jesus já está ali te aguardando. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Arabaia seia maia suria maia seria mandaraba. Essa palavra vem ao nosso encontro nessa noite, onde o cuidado de Deus é maravilhoso para conosco. Mesmo a gente querendo parar, mesmo a gente querendo desistir, mesmo a gente frustrado, mas Ele está dizendo: eu continuo investindo no projeto que eu tenho para a sua vida. Aleluia. Aquilo que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você pensa. Na minha mão e na minha presença, você será um instrumento de bênção para outras vidas. Jesus quer curar Pedro. Aí Ele pede os peixes, eles apresentam. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Eu sei que você está frustrado. Você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Jesus volta a falar: Pedro, você me ama?
E Pedro, confrontado com a palavra de Jesus, ele disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Este amor do Senhor invade a sua vida aqui nessa noite. Arabaia ceia, eu quero orar por você que precisa de oração. Jesus está te chamando, Jesus quer ter um encontro com você. E Ele está dizendo: eu já estou aqui. Eu já estou aqui com coisas novas para você. Eu já estou aqui, basta você se aproximar de mim, porque eu já tenho coisas novas para você. Você que deseja prosseguir, passou pensamentos na sua mente de você parar em meio ao desânimo, em meio às afrontas, às adversidades da vida. Você pensou em parar, mas você disse: eu vou para a igreja, eu vou para o culto, porque o Senhor Jesus vai falar comigo. E Deus está falando com você através da palavra dele aqui. Nós, irmãos, estamos só servindo você. Eu sou um servo que estou apresentando o alimento de Deus para a sua vida aqui nesta casa. O alimento é dele, o alimento é dele. Eu estou somente servindo aquilo que o Senhor preparou para a tua vida aqui nessa noite.